Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um episódio do De Tarde Pode. Hoje vocês estão vendo que aquela cabecinha aqui não está junto de mim, né? Ou seja, mais um dia que o Adevilson não veio, não sei ainda o motivo, né? Mas nem precisa ter motivos, né, gente? É o Adevilson. Enfim, ele vai perder um tema hoje super bacana, porque ele precisava realmente de estar aqui, porque o nosso tema hoje é autoconhecimento e inteligência emocional. Ou seja, o Adevilson precisava, né, se autoconhecer aqui eu acho que ele iria melhorar muito, parar de ser truqueiro, né, ser mentiroso, sem vergonha, mas enfim. Nós temos hoje a participação do Flávio Cotrim, ele que é treinador comportamental multidisciplinar e que então vai conversar com a gente sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Flávio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Milton. Quero agradecer pela oportunidade aqui. Espero todos que estão assistindo esse podcast, que forem assistir esse podcast, que eu possa passar algum conhecimento, compartilhar algo de relevante para vocês, que possam estar agregando algum valor na vida de cada um de vocês que vão estar assistindo esse podcast. Ah, não, tenho certeza que vai. Inclusive, espero que até para mim, né, seja uma terapia aqui para mim. E aí até te perguntei antes da gente começar, mas eu acho interessante, pessoal, porque de repente alguém pode perguntar, nossa, mas o que seria um treinador comportamental multidisciplinar? Eu até te perguntei, é a sua profissão mesmo? Você se formou para isso? Você se formou por várias coisas que você utiliza, então, neste trabalho, né? Sim, eu me formei, tenho várias formações, diversas formações nesse campo comportamental, nesse campo do desenvolvimento humano, então multidisciplinar por quê? Cada treinamento que eu vou abordar, talvez eu use uma técnica, talvez eu possa usar uma técnica do coaching, talvez eu possa usar uma técnica da psicanálise, talvez eu possa usar uma técnica da PNL, talvez eu use uma técnica da linguagem corporal, da análise corporal, perfis comportamentais. Então é um conglomerado de técnicas e abordagens teóricas e práticas que eu uso. Depende a demanda e a necessidade do cliente ali. Nossa, gente, vocês viram, é muita bagagem e ele, assim, acho que vai poder nos ajudar a nos autoconhecer, né, nesse tempinho que a gente tem hoje do nosso programa. Lógico que para você, né, ter um autoconhecimento são várias sessões, acredito, ou uma tarde inteira, né? Que aí você vai utilizando o texto. Lógico que a gente aqui vai só especular, né? Esse assunto, sim. Né? É igual a gente fala, o autoconhecimento, ele é um processo. Quando você vai trabalhar o autoconhecimento, o que quer dizer o autoconhecimento? É você se conhecer. Você conhecer quais são os seus limites, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhorias, quais são os seus sabotadores, seus autossabotadores, e até onde você pode chegar aquilo ali e fala, aqui é o meu limite. Se eu passar daqui, pode ser que dá problema. É você conhecer você por completo. Então, eu falo, o autoconhecimento ele é um processo. Não existe autoconhecimento falar, eu vou fazer uma sessão de 1 hora, 2 horas, ou até um treinamento, por exemplo, de um final de semana, e ali eu vou me autoconhecer. Você pode virar algumas chaves, mas que você vai autoconhecer, ter uma profundidade ali, uma continuidade naquilo ali, você não vai ter, você precisa passar por um processo, porque a nossa vida, ela é um processo, então a gente tem que seguir esse processo. Isso. E aí quando a gente também fala inteligência emocional, né, de forma geral, o que o pessoal de casa pode entender como inteligência emocional? Como eu falo, inteligência emocional está no auge, se fala muito da inteligência emocional. A gente pode correlacionar a inteligência emocional com o filme Divertidamente. Aqueles bonequinhos do filme. O que é? Aqueles bonequinhos representam, ainda mais o primeiro filme, que foi o antigo, e representa 5 necessidades básicas, que são as nossas 5 emoções, que são alegria, tristeza, raiva, medo e afeto. O que são essas nossas emoções? O autoconhecimento e a inteligência emocional
te traz o quê? Uma gestão dessas suas emoções. É você saber reconhecer que nem você está com medo. Da onde que está vindo esse medo meu? Colocar um nome nesse medo. Esse medo, qual a origem que tem esse medo? Qual o motivo que eu estou com esse medo? O porquê eu estou com esse medo? Ou se você está com a raiva, da onde está vindo essa raiva? O que me motivou essa raiva? Então, é você reconhecer as suas emoções naquele momento e saber fazer a gestão das suas emoções e não deixar as suas emoções falar mais por você. É você fazer a gestão dela. A gente pode dizer que precisa aqueles personagens, né, dentro da nossa cabeça. Isso. Precisa estar numa harmonia. É uma harmonia, eles têm que estar harmônico ali, o funcionamento deles, né? Na harmonia, que você vê muitas vezes no filme ali, como que é cada bonequinho daquele que está uma hora ou outra na mesa de comando. Isso. Então, dentro da nossa mente é aquilo ali. Aqueles bonequinhos, depois eu vou falar mais lá na frente, sobre a teoria do corpo explica, que é o formato do nosso corpo. Então aqueles bonequinhos não é à toa que cada bonequinho daquele, eles têm um formato de corpo. Então eles mostram aquilo através do formato do corpo. Nossa. Então a inteligência emocional é isso. Igual eu falo, não existe inteligência emocional sem autoconhecimento. Se você não tiver um autoconhecimento profundo, esquece que você não vai ter inteligência emocional. E quando eu falo de inteligência emocional o que quer dizer? A integração do todo. Integrar corpo, mente e espírito. Ou alma, que muitas pessoas falam, né? Sem essa integração não tem como desenvolver uma inteligência emocional. Nossa. E assim, como que você começou nessa jornada como treinador comportamental? Algo que você queria? Foi do nada, uma oportunidade que surgiu? Do nada não foi. Como a gente fala, muitas pessoas falam, nossa, aconteceu do nada. Nada acontece do nada. Sempre tem uma história, algo que acontece anteriormente. Eu venho do quê? Do agro, da agricultura. A gente mexia com lavoura, eu, meu pai e meu irmão. Mexemos com lavoura até 2008, depois a gente parou da lavoura, mas continuou no agro também, desenvolvendo nessa parte do agro. Eu, desde a minha infância, eu já passei por 4 procedimentos cardíacos, cirurgias cardíacas de alta complexidade. A primeira cirurgia minha foi com 10 meses de idade. Nossa. Imagina um bebezinho de 10 meses ter que fazer uma cirurgia cardíaca, que foi uma coactação de aorta. Fiz essa cirurgia com 10 meses. Com 2 anos e 10 meses, tive que fazer um novo procedimento cirúrgico. Por quê? O meu corpo rejeitou aquela cirurgia e voltou a estreitar a minha artéria aorta. Retiraram uma artéria do meu corpo que me acompanhava até na fase do crescimento nos 18 anos. Os 18 anos já estava previsto que ia ter que fazer uma nova intervenção para que pudesse fazer a correção desse estreitamento, que na ordem natural do crescimento não vai acompanhar aquela veia como uma artéria natural. E foi dito e feito. Com 18 anos, fiz todo esse procedimento cirúrgico, foi um sucesso, foi normal, não tive restrição de nada, os médicos não me restringiram, vida normal que se segue. E aí o que aconteceu? Eu, como muitas vezes gostei de fazer esportes radicais, sempre fui meio malucão nessa área, inventei de fazer o que? Vale tudo. Muay Thai, Jiu-Jitsu. Cara, você essas tão calma, eu não consigo fazer você assim. Com 3 cirurgias cardíacas já. E o que acontece? Quando você entra nisso, é pancada para todo lado. Toma pancada, direto tomando pancada. Eu já tinha esse procedimento cirúrgico, eu tinha um desvio que era uma prótese lá dentro de mim. E segundo o que aconteceu em mim, segundo os médicos diz, foi por causa dessas pancadas que criou um aneurisma da aorta torácica. O aneurisma é uma inflamação que acontece na aorta, é como um balão que vai inflando e aquele balão estoura. E como eu já tinha esse problema, aconteceu essa inflamação. E como que foi o caso? Quando eu tinha 30 anos de idade, eu comecei a escarrar sangue do nada. Escarrava sangue vermelhinho, sangue vivinho. Ninguém sabia.
Achamos que era pneumologia, fui procurar pneumologistas, me falaram, ó, teu problema não é com nada relacionado ao pulmão, essa área. Procura o cardiologista que te fez a cirurgia, que você acompanha de vez em quando. Fui procurar esses cardiologistas e eles me falaram, ó, sem acontecer o sangramento, não tem como a gente identificar, que fica difícil. Aconteceu o sangramento, corre para cá, para o hospital, que era a Beneficência Portuguesa em São José do Rio Preto. Um dia aconteceu o sangramento, pegou eu e minha esposa e corremos para lá. Chegamos lá e nos jogaram numa tomografia. Entrei na tomografia, passei por aquela tomografia tudo, aí me mandaram direto para um quarto. Falei, opa, tem alguma coisa estranha. Porque, lógico, quando você faz um exame, você vai para uma sala de espera, não vai para um quarto. Eu já liguei os pontos, falei, tem alguma coisa estranha aí, neste momento. Vou ficar internado. Alguma coisa tem. Daí a pouco chega minha esposa, chegam os médicos olharam para mim, falaram, rapaz, você está vivo aí por Deus. Você está vivo. Você está com aneurisma torácico e esse aneurisma está rompendo. E se romper é morte instantânea, porque é a veia aorta, é onde está todo o nosso fluxo sanguíneo. Então, o que eles falaram para mim? Você vai ficar aqui internado agora, nós vamos te subir para a UTI. Você vai ser monitorado na UTI, porque se acontecer o rompimento e você estiver aqui na UTI, a gente tenta te salvar. Mas se você estiver em casa, não tem como te salvar. Fiquei 3 dias sendo monitorado lá, me desceram para o quarto novamente, e aí que é o tal, vai fazer a cirurgia ou não? Como eu já tinha feito 3 vezes antes cirurgias, esse aneurisma meu ficou num lugar extremamente delicado de mexer. Eu fiquei 15 dias na Beneficência Portuguesa, eles ficaram me estudando, 15 dias com 3 equipes médicas, cardiologista lá de São Paulo, do Albert Einstein, e da Beneficência Portuguesa, que é a equipe Braille, em São José do Rio Preto, estudando o que eles iam fazer. E exame todo dia, toda hora, decidiram o que ia fazer. Por exemplo, resumindo, vamos fazer a cirurgia. Vamos fazer isso, desse jeito, vai precisar das 3 equipes fazer, pelo monitoramento, pela complexidade. É um lugar extremamente desafiador da gente fazer. Se não fazer a cirurgia, ele morre, se romper. E ele fazendo a cirurgia, ele tem 90% de chance de morrer na mesa de cirurgia e 10% apenas de sobreviver, por causa da complexidade aí. O que você faz? Eu pergunto para vocês que estão assistindo aí, o que vocês fariam diante de uma situação dessa? Diante de um caso desse? Como vocês reagiriam? Vocês iriam fazer a cirurgia? Ou ia contar com a sorte, talvez? O que vocês iam fazer? É uma pergunta de reflexão. E aí, nesse momento, a minha esposa, a minha família, todos chegaram no quarto lá, foram me dar notícia, junto com os médicos, e eu sempre fui muito resiliente. Eu criei muita resiliência diante de tudo isso que eu vim fazendo, tudo eu criei muita resiliência. E a minha fé sempre foi muito grande, minha fé em Deus. Porque a gente fala, eu tenho comigo, né? Independente de religião e nada, tem algo maior que nos mantém aqui na Terra. Eu acredito num Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus de promessa, um Deus de milagre. Então, esse Deus que mantém a gente. E eu falei para eles no momento. Eles chegaram com aquela cara de velório, aquela cara já que estava acontecendo alguma coisa. Eu falei para eles, vocês acreditam em Deus? Eles falaram, a gente acredita. Então, tudo bem. Eu acredito muito em Deus, no meu Deus. E se eu estou aqui nessa terra, e quem me deu a vida foi Deus. E o único que pode tirar a minha vida é Deus, mais ninguém. Se eu tiver algum propósito a cumprir, algo a cumprir nessa vida, Ele vai me manter aqui nessa terra. Senão, Ele vai me levar para junto dEle. E está tudo bem. Eu cumpri a minha missão até nesse exato momento. Então, está nas mãos dEle. E entramos para essa cirurgia. E naquele momento, resumindo, o meu pai, evangélico,
Ele falou que Deus falou para ele que ia ter uma surpresa nessa cirurgia. Mas nem ele sabia, e nem os médicos, e nem eu, ninguém sabia disso que ia ter, essa surpresa. Entramos para a cirurgia. Antes de entrar para a cirurgia, quando eu estava na UTI, o meu pai recitou para mim o Salmo 91. Ele falou para mim, né? E no Salmo 91 fala, ó, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu peguei esse versículo também para mim. Entrei na cirurgia, a cirurgia durou 12 horas, com as 3 equipes. Imagina 12 horas aberto, o peito aberto aqui, os teus órgãos, o coração de fora, porque eu fico numa máquina que ela fica circulando, me fazendo a fusão ali, aquela máquina, imagina isso. Passou as 12 horas, eles colocaram tudo, os coração, tudo me fecharam, vamos reanimar ele, religar ele. A hora que foi reanimar, quem diz deu reanimar? Deu ressuscitar e voltar. Nada de voltar. E os médicos começaram a falar, mas foi o que a gente tinha, possibilidade, 90% dele falecer na mesa de cirurgia, vinha a óbito, e 10% sobreviver. Mas tinha 10% de chance. E Deus age quando tem o mínimo. Você lembra dos pães e dos peixes que ele fez aquele milagre? A multiplicação dos pães e dos peixes. Então, e eles deixaram o aparelho, o monitor ficou ligado. Mas só que eu fiquei sem oxigenação, sem circulação, porque tinha parado a circulação. O meu cérebro começou a inchar naquele momento. Eu comecei a gelar, roxear. Eles puseram até uma touca térmica em mim. A hora que bateu 1 hora certinho, eu voltei. Normal. 1 hora? 1 hora. Eu fiquei desfalecido morto mesmo, nesse momento. E aí o que aconteceu? O maior milagre que vem, né? Eles me levaram para a UTI. Fui para a UTI. Quando era 3 horas da manhã, começou a me dar um novo sangramento. Eles correram comigo para o centro cirúrgico, reabriram e cauterizaram uma veia que estava dando essa hemorragia. Me voltaram para a UTI. No dia do amanhecer, eles falaram para minha família, ó, ele vai levar pelo menos 72 horas para estar acordando. 72 horas dá 3 dias, né? 3 dias, né? 3 dias para estar acordando. Tudo bem. Por causa do caso que aconteceu, e a gente nunca viu algo assim acontecer e a pessoa reagir normalmente. Ele vai ficar com sequela, com certeza, diante do fato do que aconteceu tudo, do ocorrido. Vamos ver qual que é a sequela. Antes dele acordar, a gente não tem como falar nada. Foi na hora da visita, 9 horas da manhã, a minha esposa entrou no quarto, estava do lado, na UTI, né? Do lado do médico, e ela me chamou, amor. A hora que ela me chamou, eu virei pro lado dela, aqui entubado, tudo. Escorreu até lágrimas. Uma lágrima, né? A gente tem meu sono em falar, né? Sim, escorreu até uma lágrima. O médico, opa, a parte cognitiva dele tá reagindo ao estímulo. Vamos ver as outras partes. Quando era 3 horas da tarde, eles estavam me desentubando. Eles deram 3 dias para mim acordar, pela evolução. Com 3 dias, a minha evolução foi tão grande que com 3 dias eles me desceram para o quarto. Olha só, tudo no 3. Eles tinham dado 72 horas para me acordar. Com 3 dias, eu desci para o quarto. Normal, graças a Deus, sem sequela nenhuma. E o que a gente ficou nessa pensamento, nessa suspeita? Qual que é a surpresa que ia ter nessa cirurgia? A gente estava ali com as 3 melhores equipes cardiológicas reconhecidas que tem, que é lá de São Paulo, é a equipe Braille aqui, um dos melhores hospitais da parte cardiológica. E o que aconteceu? Deus usa os médicos como instrumento na mão dele, dá o conhecimento para os médicos, dá toda aquela técnica para os médicos, mas quem faz acontecer tudo ali através dos médicos é Deus. E o que a gente vê? Muitas vezes Deus quer trabalhar na vida da gente através das pessoas. O fato que aconteceu
Os médicos criaram uma fé tão grande, começaram a falar de Deus, tão grande. O pessoal do hospital que conheceu a história, o que aconteceu, todo mundo começou a falar. Então Deus, talvez no meu caso ali, ele queria trabalhar uma única pessoa. Então talvez ele chegou e alcançou essa única pessoa. A gente não sabe. Deus nos utiliza como instrumento. Nos utiliza como instrumento nas mãos dele muitas vezes. E aí aconteceu um caso, como eu fiquei, isso é chamado de EQM, experiência de quase morte. E os médicos vieram me perguntar depois, porque tem um estudo em cima dessa EQM, que quando a pessoa passa por um evento de EQM, ela tem uma visão, alguns conceitos, algumas viradas de chave. Eu ia te perguntar isso, você viu alguma coisa? Onde você estava nessa hora? Isso, e aí os médicos começaram a me perguntar. E o que eu disse para os médicos? Eu via o meu corpo no centro cirúrgico e vocês manipulando o meu corpo. Estava acontecendo assim, vocês estavam nessa posição, fui contando tudo. E eles foram validando tudo o que estava acontecendo naquele momento. Falou, uau, tá falando certo mesmo. E nisso, eu fui chegando num local tão bonito, que eu falo, pode ser o paraíso. Pode ser não, acredito que seja o paraíso. Um lugar tão bonito, que na nossa visão humana, não dá para falar um lugar tão bonito aquele. Um verde tão resplandecente, as cores resplandecentes assim, pessoas de branco cantando, dançando, alegre, conversando, só que eu não conseguia discernir a fala deles. E no momento que eu fui entrando no local, veio uma luz em minha direção e essa luz me envolveu. Eu acredito que essa luz é o que? Jesus, Deus, o Espírito Santo. Me envolveu essa luz, e no que essa luz me envolveu, aí eu não vi mais nada, foi depois que eu acordei, né? Mas eu tive essa experiência. Que bacana. Gente, olha só, que o nosso tema, autoconhecimento, né, inteligência, até esqueci, inteligência emocional, agora até eu emocionei. E olha que testemunho, eu nem esperava essa história. Talvez se eu já tivesse entrado em perguntas, a gente não teria essa oportunidade de ver essa experiência. Posso dizer que bonita, porque nem todo mundo vai ter essa experiência, né? De quase ir, ficar, mas voltar e de ver, né, essas coisas que ele viu. Eu acredito muito nisso. E eu vou até contar uma experiência nesse sentido de se ver, de ver o corpo. Eu, na minha última sessão de regressão terapêutica de vidas passadas, eu sentei também na cama, eu vi a pessoa que estava fazendo, né, a regressão, e eu vi dizem que são os mentores atrás dela, conversando. Também falei tudo do jeito que ela... Aí eu lembro que eu estava falando, é surreal, porque eu estava falando com ela, mas por pensamento, eu via que eu estava assim, o resto do meu corpo deitado e eu sentado. E ela do meu lado, e os espíritos, os mentores, é uma experiência mesmo que a gente... É uma experiência fantástica, surreal. Nossa, mas enfim, e aí depois disso tudo... Isso, e tudo isso é onde me leva no quê? Em toda essa formação que eu vim buscando. De autoconhecimento. De autoconhecimento. O que aconteceu? Naquela época, o que aconteceu? Eu tinha uma filha de 6 meses de idade, naquela época. Não tem problema, aqui pode chorar também, eu vejo pode se emocionar. Que o que me motivou muito a querer viver e buscar a vida foi Sua filha. A minha filha. Ver ela crescer, se desenvolver cada vez mais neste momento. Hoje ela está com 14 anos, graças a Deus. Graças a Deus. Então, foi o que me motivou muito. Aí, aquela época, depois que eu saí do hospital tudo, os médicos me restringiram a tudo. Imagina. Não podia pegar peso, não podia fazer esforço físico, só poderia estar caminhando, não poderia estar expondo a muita poeira constante, sol quente constante também. E na agricultura eu vivenciava tudo isso. E como eu vim da agricultura do agro, acreditava que só sabia fazer isso daí na minha vida, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Entrei no quê? Numa depressão profunda. Nossa. Numa depressão.
Entrei na depressão, fiquei 2 anos nessa depressão. Aí teve uma psicóloga que me ajudou muito, que foi a Celeste Dalporto, é até aqui de Barretos. Ela me ajudou muito, me abriu muito a mentalidade que eu poderia buscar outras fontes, algo. Resolvi fazer uma formação em recursos humanos. Fui fazer uma formação em recursos humanos, totalmente diversa da área do agro, né? Comecei a fazer recursos humanos com muita resistência. Os primeiros anos do recursos humanos, o que é? Aquela parte burocrática, folha de pagamento, cartão de ponto, espelho de ponto, toda a parte burocrática. Resisti muito a essa parte. A hora que chegou no modo T&D, que é treinamento e desenvolvimento, eu me achei. Aí eu falei, opa, aqui eu gostei, aqui eu achei. Eu me achei e comecei a gostar. Aí eu falei, nossa, eu tenho tanta experiência com liderança, com lidar com pessoas, que eu lidei com pessoas a minha vida inteira, conversando, estando junto com pessoas ali, eu posso focar nessa área. E foi onde eu fui fazer uma imersão de inteligência emocional chamado DSP, que é do José Roberto Marques, que é o IBC, Instituto Brasileiro de Coach. Nesses 3 dias de imersão foi eu e a minha esposa, e uma chave virou na minha mente, que eu poderia buscar algo melhor. E aquilo ali me mostrou várias coisas da minha vida ali que eu não estava enxergando naqueles 3 dias. E naquele momento eu já comprei uma formação em coach. Fui fazer essa formação em coach, fiz essa formação em coach, sou formado pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coach. Essa formação aí me trouxe um autoconhecimento muito grande, uma inteligência emocional muito grande em mim. E fui buscando, aí eu não fui parando mais, porque como isso trouxe um valor grande para mim, me tirou da depressão, virou a chave da minha vida, eu falei, nossa, isso é surreal. Eu preciso de buscar o mais disso, o melhor disso, e posso fazer disso o quê? Uma profissão. Através disso, né? Que me ajudou a minha vida caminhar em plenitude, ter inteligência emocional e me livrar de uma depressão. O que isso me trouxe muitas vezes? Eu falei, posso levar para as pessoas isso, trazer isso, agregar valor para a pessoa. E muitas vezes eu faço muita meditação, como eu fiz formação em meditação, e perguntando para Deus, Deus, o que você, o Senhor, quer que eu faça da minha vida? Por que o Senhor me deu a vida novamente? Eu retornei para a vida, estou nessa vida, e o Senhor está me levando toda essa parte do desenvolvimento humano, conhecer o ser humano, algo diverso do que eu fazia. E veio aquela voz, acredito eu, o Espírito Santo, né, que chegou até a me arrepiar na hora, falou assim, eu te dei a vida para que você possa salvar outras vidas. Ele falou isso para mim. Então, o que quer dizer? Essa parte do desenvolvimento humano, quando você está trabalhando o autoconhecimento, a inteligência emocional numa pessoa, muitas vezes ali, você está fazendo a pessoa se autoconhecer. A pessoa conhecer os padrões comportamentais dela, ela se olhar para que ela precisa mudar, o que ela está mudando da vida dela, o que ela está fazendo da vida dela e o que ela precisa melhorar. Então você muitas vezes está salvando uma pessoa, dela pode entrar em burnout ou depressão, até mesmo suicídio. Está salvando a vida da pessoa. Quando você trabalha com uma pessoa, que a pessoa fala assim, nossa, uma palestra tua virou minha chave. Esses dias eu encontrei uma pessoa do nada. Eu nem conhecia a pessoa, e conversando a pessoa chegou e falou assim, você já deu uma palestra assim nesse lugar? Eu falei, sim, já dei 3 palestras lá. Ela falou assim para mim, se eu estou nessa posição hoje aqui, é graças a uma palestra que você deu e que me virou a chave naquele momento. Me virou uma chave naquele momento. Eu falei, olha aqui, que gratificante que é uma pessoa chegar para você e falar através de uma palestra que você deu, virou uma chave na minha vida, eu estou nessa posição. Ou a pessoa vai falar, nossa, eu estava com o meu relacionamento perdido praticamente, e eu consegui reconciliar o meu relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa, ou consegui relacionar melhor com meus filhos, ou com as pessoas no trabalho. Isso é gratificante para a gente. Gente, que história bacana, né? E
a gente precisa fazer um intervalo, né? Porque já deu meia hora já, o primeiro bloco já foi. Olha só. E a gente nem praticamente chegou ainda no assunto, né? Mas olha que interessante foi, então, a gente ver esse processo de autoconhecimento, né? De quase morte e de pós-vida, de nova vida, né? E acredito que é isso mesmo que essas técnicas que ele tem aprendido e tem ajudado outras pessoas, vai fazer, né? A gente ter uma nova vida. Então a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta então para continuar a falar sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Agora mesmo a gente vai aprofundar um pouquinho esses assuntos, tá bom? Então fica aí que a gente já volta. Essa programação tem um apoio cultural. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Olá, você sabia que em Barretos existe uma casa de acolhimento para crianças que estão em situação de risco? Crianças de 0 a 12 anos são cuidadas pela Casa Kids. Acesse nossas redes sociais e conheça um pouco mais do nosso trabalho. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Já te falaram que todo mundo pode salvar vidas? Olha só, você que vive conectada pode salvar vidas. Você que está na sua melhor fase também. Você que construiu seu caminho. Você que empreende. Você que investe e que produz. E até mesmo você aí que está assistindo a este filme. Todo mundo pode salvar vidas. Basta fazer uma doação e ajudar no tratamento 100% gratuito de milhares de pacientes com câncer em todo o Brasil. Hospital de Amor, 60 anos. Dá um salve aí. São Paulo Sempre Alerta apresenta Alerta Vermelho. São Paulo Sempre Alerta está de volta com a Operação Chuvas. Por isso, o Alerta Vermelho vai relembrar algumas dicas. Se houver tempestade com raios e vendavais, busque abrigo em edificações e locais seguros. Não pare embaixo de árvores. Não atravesse alagamentos ou enxurradas. Ao sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure um lugar seguro. A Defesa Civil trabalha todos os dias para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Siga as dicas e mantenha-se informado sobre o lugar onde mora, trabalha ou para onde quer viajar. Compartilhe a informação com amigos, familiares e conhecidos. Conhecer os riscos climáticos e agir com responsabilidade é dever de todos. Vamos nos proteger juntos e sempre alertas. São Paulo Sempre Alerta. É São Paulo Alerta, sempre. Governo do Estado. São Paulo são todos. A trilha sonora que embala nossas vidas agora estará no ar de domingo a domingo, trazendo um estilo musical diferente a cada dia para emocionar, relaxar e agitar os nossos dias. Vale TV, a TV que você conhece, a TV que você confia, a TV que vê você. Voltamos com o De Tarde Pod. Hoje a gente está conversando sobre autoconhecimento e inteligência emocional com a participação do Flávio Cotrim, ele que é treinador comportamental multidisciplinar.
No primeiro bloco, gente, ele deu aqui um testemunho de vida ou de pós-vida muito bacana. Se você está chegando agora, depois vai lá no Facebook, no YouTube da TV ou até mesmo no nosso programa e assiste desde o início. Ele teve aquela experiência, tipo assim, ele ficou 1 hora considerado morto e ressuscitou. E aí ele contou onde é que ele foi, o que ele viu, né? Lógico, para quem acredita, depende, se você não acredita, ok. Mas vale muito a pena, né, assistir e ouvir, né, essa experiência que ele conta e que não é todo mundo que tem oportunidade de ter. Mas agora a gente vai começar a falar então sobre o autoconhecimento. Sim, né? vamos. Mas aí eu quero começar com uma pergunta assim: quais são os principais sinais que uma pessoa tem ou que ela apresenta que ela não se conhece? Que é onde ela precisa procurar ajuda, quando ela está perdida. É aquela pessoa que a gente, igual fala no português, claro, mais perdido que cego no meio do tiroteio. Aquela pessoa que está perdida. Ela não sabe muitas vezes o que ela quer da vida, ela não sabe o que fazer, o tempo passa, o tempo está passando ali e ela tem aquela sensação de improdutividade, aquela sensação de impotência, que algo está passando, a vida está passando e ela não está fazendo nada na vida ali. Isso daí é o que? A pessoa não se autoconhece, muitas vezes. Até eu trouxe uma frase aqui, deixa eu ler ela, porque de cabeça eu não vou guardar muito, que é de um grande professor aqui da neurociência. O autoconhecimento envolve todos os campos do conhecimento, ferramentas que promovem a excelência na relação consigo mesmo e com as outras pessoas, que é Pedro Calabres. Não sei se vocês conhecem, é um grande neurocientista, tive muito prazer de ser aluno também desse neurocientista na parte de alguns aspectos da neurociência. Então, complementa tudo, o autoconhecimento é um todo. Se você faz uma terapia, você está trabalhando também o seu autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele envolve tudo. Você se autoconhecer muitas vezes. Tem aqui os 5 inimigos do autoconhecimento. Vamos aproximar aqui, ó. O que é? Falta de educação para o autoconhecimento. O que é uma falta de educação para o autoconhecimento? Hoje em dia, as escolas ensinam tanta coisa. Matemática, muitas coisas, isso é bom para cognição, tudo. Mas no ensino, o mais importante, que é como você se conhecer, como você se funciona, como você se relacionar com as outras pessoas. Isso que é o importante, não ensina. Como que a gente funciona, que é muito importante. Então, nas escolas não ensina muito isso. Os pais muitas vezes não passam essa relação do autoconhecimento e as pessoas não buscam também. Deixa eu fazer um parênteses. Pode fazer. Porque aí você me falando isso, me lembrei muito dessa polêmica toda da escola cívico-militar, isso. Coisa assim. Que aí eu vi umas críticas lá num grupo que eu participo e, né, muita gente fala assim, porque a escola cívico-militar, ela queria meio que robô, tem que ficar todo mundo, né, em silêncio, quieto, não pode se expressar. Não sei se você tem conhecimento disso, mas a gente pode dizer que a escola cívico-militar, ela não trabalharia também essa parte de autoconhecimento, porque ela tem mesmo, ela queria padrão de comportamento, porque vamos pensar muito nos militares, né? Isso. Que são pessoas mais duras, isso, mais sérias, que às vezes não expressam muito o sentimento, isso, ou às vezes são muito nervosos, bravos, duros. A gente pode dizer que teria essa relação na escola ou não? Não tem essa relação com o autoconhecimento. Inclusive, até na respeito, tudo, tem muitos amigos militares também, gosto dessa área também, mas o militarismo, ele ensina muito que a pessoa tem aquela resiliência, aquela pessoa ser durona, aquela pessoa ser forte. Mas muitas vezes, quando você se faz muito forte, é onde você entra em grande problema, em colapso, que a gente fala colapso emocional. Aí a pessoa começa a colapsar porque ela quer ser muito forte, e muitas vezes ela não expressa o sentimento dela, é onde que ela começa a entrar no colapso emocional. Ter problemas emocionais. Não quero nem criticar. Isso. Né? Nós não vamos falar. Não vamos falar nesse assunto. Certo, né? Não, acho que é uma outra. Né? Isso. Falar. Mas eu me lembrei muito disso, você falando, porque
conheço, também tenho amigos, militares familiares, e aí a gente vê que são pessoas meio que diferentes mesmo, assim, nesse sentido de se expressar e tal. Então foi só um parênteses, agora continue com os outros. E um outro grande inimigo também do autoconhecimento é o que? Arrogância e ilusão de autossuficiência. É aquela pessoa arrogante, aquela pessoa fala, nossa, eu já sei de tudo, eu não preciso aprender nada, eu sou o bonzão, eu conheço isso daí, eu me conheço. Aquela pessoa, muitas vezes, aquela pessoa que tem autossuficiência, que a gente fala que é um rei na barriga. Aquela pessoa que muitas vezes a gente fala, é o rei na barriga, aquela pessoa que a gente fala, rota um rei, assim, né? Então, esse é um dos grandes inimigos, a pessoa está naquela arrogância, achar que não precisa se aprender. E aí, muitas vezes, essa pessoa também, a hora que ela colapsa muito profundo. Porque ela tem aquela arrogância, aquele ego muito grande. Não. Quem faz terapia é pessoa fraca. Quem vai em psicólogo é doido, é louco. Imagina, que tem aquela cultura. A nossa cultura, ela não é voltada a uma cultura do autoconhecimento. Então fala muitas vezes isso. E não. A verdadeira pessoa forte é aquela pessoa que procura um psicólogo. É aquela pessoa que procura uma terapeuta, fazer uma terapia, fazer um processo de autoconhecimento, porque aquela pessoa, ela está buscando olhar para aquilo que precisa ser olhado. E muitas vezes essas pessoas que estão praticando, estão sendo resistentes, estão querendo ser durona, ela muitas vezes ela não está querendo olhar para aquilo que precisa ser olhado. Ela está ocultando, negligenciando aquilo lá. E é como a gente fala, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Tudo que você negligencia hoje, amanhã vai cobrar de você. Uma hora a conta vai chegar. E a gente, eu falo a gente assim, eu acredito que você é da mesma geração que eu. A gente deve ter a mesma idade praticamente, eu tenho 43. Eu também. Então. E a gente, assim, sem saber. Mas eu acho que a gente é de uma geração de que a gente ouviu muito quando criança. Homem não chora. Homem não chora, engole o choro. Engole o choro. Engole o choro. Chora, isso daí causa muito trauma. Isso daí causa muito trauma. Isso daí. Então a pessoa, ela se faz forte na vulnerabilidade dela. E na cultura também a pessoa ser vulnerável é fraca, não. Na vulnerabilidade que ela se faz forte. Chorar faz bem. Chorar faz bem. Como fala, homem não chora, homem não chora. Você está querendo ocultar alguma coisa e não chorando, ocultando seu sentimento. Mas o que esse sentimento está causando dentro de você? E pode somatizar. Isso daí pode reverberar lá na frente, pode psicossomatizar, que são as doenças psicossomáticas. Porque toda doença, primeiro ela começa aqui na mente, para depois descer para o corpo físico. Nenhuma doença, ela começa no corpo físico, toda doença ela vem da mente. Então, muitas vezes, se você está talvez com uma doença, algo psicossomático, se você curar sua mente, a raiz, a origem do problema, da causa, você cura aquela doença, é uma consequência que você cura aquilo lá. Hipócrates mesmo falava, Hipócrates foi o pai da medicina, ele falava, não olhe para a doença, olhe para o doente. Porque quando você olha para o doente, olha para a pessoa, você entende a causa ali. É a mesma coisa se você está com a dor de cabeça, tomar um dipirona. O dipirona vai resolver naquele momento, na superficialidade ali, mas da onde está vindo essa dor de cabeça? O que está causando essa dor de cabeça? E aí toda vez que você toma dipirona, vem a dor de cabeça. Não, toma dipirona, vem a dor de cabeça. Ué, mas você não tratou a causa, é a mesma coisa. Do autoconhecimento, da parte terapêutica, é você olhar para aquilo ali que precisa ser olhado, olhar para aquilo ali que precisa ser enxergado, olhar para aquilo ali que muitas vezes quando você coloca a cabeça no teu travesseiro, aquilo ali te tira o sono, ou aquilo ali você acorda no meio da noite e aquilo ali está te perturbando. O que é que você está negligenciando e não está olhando muitas vezes para isso e está ocultando? E o autoconhecimento, ele vai gerar mudança de atitude, de comportamento, de hábito, não é? Sim. E aí, só que tem muita gente que tem medo de mudar. Ou assim, não, eu não vou mudar nunca, eu sempre fui assim, agora eu tô velho, eu não vou mudar. Nunca é tarde para mudar. Sim, é aquela pessoa, igual a gente fala, síndrome de Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim.
E aí nesse processo todo de autoconhecimento, vocês vão quebrando essas barreiras. Vai quebrando esses paradigmas. E tem uma máxima também no desenvolvimento humano que fala: só se ajuda quem quer ser ajudado. Então todo o processo que eu vou fazer de autoconhecimento, tudo que eu vou fazer, primeiramente eu pergunto para a pessoa: você está disposta a olhar para aquilo que precisa ser olhado? Muitas vezes eu vou falar algo aqui que vai mexer com você, tocar na sua ferida, e você muitas vezes talvez vai querer me enforcar. Mas você que tem que olhar o que aquilo ali está mexendo com você. Então tem até uma máxima que fala muito na psicologia: pega, bateu, mexeu com você, pega que é teu. Aquilo ali, pega que é seu. Quando uma pessoa te fala alguma coisa, aquilo ali te irritou, será que foi o que a pessoa falou que te irritou, ou foi algo que a pessoa falou que mexeu com algo que está dentro de você e você precisa mudar, ou algo que você não quer ser visto? Traz essa reflexão para você, muitas vezes. E a gente também tem muitos vícios emocionais que muitas vezes vão prejudicando, né, a nossa própria vida. Como que eles vão se instalando? Como que a gente vai permitindo? Como que a gente pode mudar um pouco? Se você puder até dar alguns exemplos. Como a gente fala, todo vício, tanto vício, alcoolismo, beber socialmente, isso é normal. Se a pessoa gosta, não tem nada a ver. Mas tudo que causou um vício, por exemplo, o vício em cigarro, vício em alcoolismo, aquilo ali que tá te causando vício em droga, vício talvez em pornografia, vício em sexo, muitas vezes, isso daí, todo vício é uma fuga emocional. Isso te traz uma fuga, é você fugir da realidade buscando esse vício, buscando algo, porque todo vício, quando você pega e toma um gole de cerveja ou toma muito vinho e começa a tomar, isso daí vai te causar uma alegria, que a gente chama de efeito dopaminérgico, que é um neurotransmissor que é dopamina, ativa no teu cérebro a dopamina. E quando vem essa dopamina, cada vez você vai buscar mais essa dopamina. Mas só que isso está te afetando. Isso começa a te afetar. E você está buscando muitas vezes nesse vício algo que aquilo ali está suprindo aquela necessidade, uma necessidade emocional, uma fuga, que você está levando a fugir. Muitas vezes tem gente que bebe, que fala: nossa, eu vou beber para esquecer aquilo ali. E aí? É uma fuga, você está fugindo da realidade. Eu vou fumar um cigarro ali porque eu estou estressado, o cigarro me desestressa. Aí você vê que tem gente que come cigarro, nem fuma. Isso, né? É fuga. A pessoa comer também, ter compulsão alimentar, isso é uma fuga. Isso daí. Então, a gente tem que entender todo o contexto, toda a vivência da pessoa, onde está essa fuga, para que a gente possa trabalhar isso daí. Então é todo um processo que você tem que entender todo aquele contexto, a vivência da pessoa muitas vezes ali, para que possa ser trabalhado isso e a pessoa venha enxergar e se queira mudar isso daí, né? Você falou no primeiro bloco sobre resiliência, né? E assim, todas as pessoas, né, durante que você já ajudou, conheceu, todo mundo pode se tornar uma pessoa resiliente. E aí também quem em casa ouviu falar que resiliente, o que seria isso na prática? O que é resiliência? Falando resiliência, vamos pegar uma espuma assim. Você aperta uma espuma, comprime uma espuma, ela vai voltar rapidinho, ela vai voltar para o tamanho normal dela. Então o que quer dizer resiliente? É você passar por uma adversidade na vida e você retornar naquilo ali, você superar aquilo ali, é uma superação. A resiliência é essa superação, aí tem o que? Antifragilidade, que é acima da resiliência ainda, é você passar por uma situação, uma circunstância na vida e você sair muitas vezes melhor do que você entrou ainda. Isso daí é a resiliência. E às vezes a gente precisa passar por esses momentos para a gente criar resiliência, e isso também ajuda, a gente pode dizer que ajuda na formação do nosso caráter. Sim, porque é nos momentos de adversidade que a gente vai ganhando bagagem, que a gente vai se tornando forte. É porque, igual fala, em mar calmo não se faz bom marinheiro. Se você tem uma criação às mil maravilhas, é criado
Muitas vezes hoje em dia eu vejo na criação os pais criando o filho dentro de uma bolha, dentro daquela bolha. Você vai tornar muitas vezes uma pessoa insegura lá na vida, uma pessoa medrosa. Isso daí muitas vezes uma pessoa que não sabe se posicionar diante das circunstâncias, das situações. Aquela pessoa que não sabe receber um não. Se fala um não, aquela pessoa quer se matar. Fala, eu vou me matar, eu vou me cortar, eu vou me jogar de uma ponte. A gente vê crianças batendo nos pais. Isso daí, você está criando talvez a pessoa dentro de uma bolha. Isso daí. Então a gente olha para isso e tem que ir quebrando muitas vezes esses paradigmas. E aí estão pegando um gancho. Como que os pais podem então ajudar realmente os seus filhos na formação do caráter deles, para eles não se tornarem pessoas depressivas, pessoas mau caráter, né? Enfim, para que sejam pessoas do bem e que estejam bem. É um bom gancho que você falou. Hoje em dia tem até uma série na Netflix chama Adolescência. Alguém de vocês aqui assistiu? Sim, inclusive nós falamos isso na participação da Gema e da doutora Simone também. É fantástica essa série. Quem puder assistir, os pais assistam e olham essa série com um olhar para o filho de vocês, para vocês também. O que eu estou deixando de fazer no comportamento do meu filho? Como eu estou falhando na educação do meu filho? Será que muitas vezes hoje em dia que as pessoas falam, nossa, hoje em dia a vida está muito corrida, a gente tem que fazer isso, não tem tempo para isso, não tem tempo para nada. O que você está negligenciando na vida do seu filho? Será que você está criando o seu filho de forma certa ali? Ou você está muitas vezes terceirizando a criação do seu filho, sendo que é responsabilidade dos pais na criação do filho? Muitas vezes eu vejo os pais terceirizando para a escola a criação dos filhos, terceirizando para uma creche ou terceirizando para babá, sendo que é responsabilidade de vocês criar o filho de vocês, olhar o filho de vocês ali, dar atenção para ele naquele momento, olhar como que ele está se relacionando, o que ele está fazendo. Hoje em dia o celular está se tornando tipo uma arma, como uma ferramenta muito boa. É a utilização que é o erro. Como que o seu filho muitas vezes está utilizando o celular? Quais redes sociais que ele está acessando ali? Você tem o controle disso? Você olha, muitas vezes você está só focado no trabalho, em ganhar dinheiro, em fazer isso muitas vezes, porque ganhar dinheiro é bom, todo mundo que gosta. Quem não gosta de ganhar dinheiro? Todo mundo gosta. Ganhar dinheiro é bom. Mas é igual eu falo, não existe nenhum sucesso profissional que justifica o fracasso familiar. Eu falo, a família é a base de tudo. Se você tem uma família bem estruturada, pode vir vendaval, pode vir o que for, não vai te derrubar, você vai voltar ao normal. Mas se você tem uma família meia boca, qualquer ventinho que vem, é igual aquela história dos 3 porquinhos, né? Onde você está construindo a sua base, onde você está construindo a sua casa. Na Bíblia muitas vezes fala casa construída na rocha e casa construída na areia. Será que você está construindo a sua casa, a sua base na rocha, ou você está construindo uma areia que, se vier um vendaval, derruba ela? Como que está? Isso daí eu pergunto para vocês, é uma reflexão que fica. Então assistam essa série e voltam o olhar olhando para o todo, olhando para a criança que cometeu isso, o que essa criança passou também. Assista essa série, é uma dica que fica muitas vezes nessa parte de criação de filhos também. Bom, você que às vezes, né, não tem acesso a streaming, não sabe muito mexer nisso, peça ajuda para seus filhos aí, para o pessoal, né, que tem mais facilidade. A série Adolescência, isso não é uma propaganda para Netflix, né, gente, mas é como se fosse uma novela ou uma série num canal aí no SBT ou na Vale TV, na Globo, né? Mas é uma série de 4 episódios, se eu não me engano, na Netflix.
e que vale muito a pena mesmo assistir. Assim, eu acho que chacoalha todo mundo, até quem não tem, eu não tenho filho, mas né, a gente convive com amigos que têm e vê crianças para lá e para cá. Desenvolvo também trabalho com muitas crianças, então a gente vai vendo comportamentos e às vezes assistindo a série a gente vai, né? Enfim, e aí eu quero só ilustrar também um exemplo, pegando um gancho. Eu voltei a assistir novela, eu sempre fui muito noveleiro, e estou acompanhando a Netflix pelo Globoplay, porque no horário que está passando a novela eu não consigo, que é Vale Tudo. E aí tem o Marco Aurélio, que é um dos grandes vilões da novela. Ele tem um filho, que eu esqueci o nome do rapaz, mas ele ele vasculha tudo do filho dele, porque ele acha o filho dele muito estranho, mas já diferente, porque o filho não se interessa. Ele fala que ele não vê com namoradinhas, ele tem muito dinheiro, ele não pede carro novo, moto, enfim. Aí ele foi olhar no histórico da internet, porque ele tinha a senha do filho, e aí só tinha coisas de música, de poesia. Então você acha que os pais também eles têm que acompanhar? Não seria uma invasão, né, quando é menor de idade, eu falo, uma invasão, o pai ou a mãe saber, né, olhar o histórico de buscas no Google ou na inteligência artificial, quais são os aplicativos, as redes sociais, o que é que ele posta, o que ele compartilha, o que ele está olhando? Sim, os pais devem olhar, e é responsabilidade dos pais olhar para a criação do filho. Como que ele vai deixar um filho ali à deriva nas redes sociais e não olhar nada? Então você está sendo negligente. E aí pode acontecer algo lá na frente e você falar muitas vezes: onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado aqui? Aí o peso vem na consciência. Mas lá atrás você negligenciou aquilo ali atrás. Então tudo que é negligenciado hoje é cobrado lá na frente. Então fica a dica. Tem que vasculhar, tem que olhar. É igual eu falo, enquanto o seu filho está ali na sua responsabilidade, debaixo da sua responsabilidade, você tem o total direito, o dever, é a sua responsabilidade de dar uma criação muito boa para ele, adequada ali a partir de estudos, tudo, e verificar o que ele está fazendo também. Essa parte. A partir do que ele saiu, ele já criou uma idade, ele saiu de casa, vai criar a vida dele, aí tudo bem, aí ele vai criar a nova vida dele. Mas enquanto ele está sob a sua responsabilidade ali, é dever seu e um direito seu, muitas vezes. Para encerrar esse bloco, a gente já está quase, né, inteirando mais meia hora de programa. Às vezes, assim, as pessoas, né, pode ter alguém que está assistindo a gente e que se sente sem força, sem ânimo, ou porque está com burnout, está entrando no burnout, ou já está com depressão, ou está cansado de tudo, de filho, de marido, de esposa, de trabalho, de qualquer coisa. O que você diria para essas pessoas que, de repente, chega nesse ponto de falar: eu não tenho mais força, eu não tenho vontade de fazer mais, eu queria, assim, não falo nem querer tirar a própria vida, né? Nem chegar, não vamos falar de suicídio, mas que se pudesse, tipo assim, fechava o olho e não acordava mais. Isso daí a gente já vê, tudo que ele relatou aí, já é o início de um burnout. O que é o burnout? O esgotamento físico do trabalho, é uma doença relacionada ao trabalho. Só que o burnout é o início de uma depressão. O burnout, quando você desenvolve o burnout, você começa a desenvolver a depressão. E a depressão tem vários graus, até você chegar no último grau da depressão, que vem o suicídio. E o que eu falo para as pessoas que estão assim? Busque ajuda. Busque um terapeuta, busque um psicólogo, busque muitas vezes um processo de autoconhecimento, entender. A gente, como profissional aqui dessa área do desenvolvimento humano, a gente, por exemplo, eu não sou formado em psicólogo, eu estou formando em psicanalista esse ano, termina minha formação em psicanalista. Só que eu tenho muito conhecimento sobre o comportamento humano, de diversos os estudos que eu vim fazendo, as formações que eu venho fazendo também. E a gente tem que entender, teve muitas pessoas que veio de mim buscar processos de autoconhecimento. Aí eu falei: o momento seu agora não é um autoconhecimento, o momento seu agora é uma terapia. Então, busca o que é uma terapeuta, busca uma psicóloga. A gente tem que ter parceria com esses outros profissionais e saber
qual que é o nosso limite de atuação, até aqui eu posso ir. Daqui para frente eu busco um outro profissional que possa agregar, que tenha uma outra competência diversa, diferente da minha. Então eu encaminho. Quando ele estiver pronto, ele vem para o autoconhecimento. Porque o psicólogo já trabalhou os traumas, já trabalhou tudo ali com ele, a parte terapêutica, ele está pronto para o autoconhecimento, ele está pronto para um desenvolvimento pessoal, uma alavancagem de performance. Então a gente tem que entender o nosso limite. Então o que eu falo para vocês? Busquem ajuda, seja vulnerável, não seja aquela pessoa negligente consigo mesmo, aquela pessoa resistente. Busca ajuda, porque é na vulnerabilidade que você se faz forte, que você se torna forte. Essa pessoa, essa dica que eu deixo para vocês para fechar esse bloco. Só uma última pergunta, assim, então, às vezes essa resistência de procurar um profissional, mas de repente já desabafar com um amigo, com alguém da família, já começa a poder resolver esse problema? Talvez, só depende. Falo no sentido de colocar pelo menos para fora. Olha, eu tô de saco cheio do meu patrão, do meu marido, não sei, sabe, assim, pelo menos jogar isso para fora, já é um início. Talvez, funciona ou não funciona. Tem que saber com quem que é a pessoa que você vai desabafar. Se é uma pessoa certa, se aquela pessoa vai poder contribuir algo, ou se aquela pessoa tá ali, igual a gente fala, igual uma caninana ali, só para pegar algo de você e levar lá para fora, para te tornar ainda mais pior. Aquela pessoa jogar mais pra te baixo, jogar mais né? para baixo, ainda te piorar, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas estão ali para pegar algum ponto fraco nosso. Então, olhar com quem que você vai desabafar. Quem que é essa pessoa certa? Tem as pessoas certas para você talvez desabafar. Talvez você tenha um amigo que é até melhor que um familiar. E como a gente fala, tem pessoas que te amam muito, gostam muito de você, mas aquela pessoa te faz muito mal, talvez. Que aí também daria uma outra pauta, questão de energia. Isso, dá um outro podcast. Não é? Que aí a gente entra na parte da física quântica, que é a parte energética, tudo. De inveja, tem um monte de coisa. Bom, então a gente vai fazer mais um intervalinho. Bom, gente, o programa não é ao vivo, então, né, infelizmente não tem como você deixar a sua pergunta, mas você pode deixar os seus comentários que depois ele pode, né, responder para você. Ele pode entrar lá nos comentários, tanto no Facebook, no YouTube, e fazer então os comentários. Você, não, pode fazer essa pergunta, depois você pode responder. Sim, e a pessoa pode até entrar em contato comigo depois pelo WhatsApp, algo assim, pedir alguma dica, alguma orientação, que a gente vai trocando informação, vai conversando normal também. Depois eu deixo o meu contato normal e quem quiser entrar em contato pode entrar. Ótimo, então a gente vai para beber água aqui, você também, e a gente volta então para o último bloco, onde hoje nós estamos falando sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Então a gente já volta. Essa programação tem um apoio cultural. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Olá, você sabia que em Barretos existe uma casa de acolhimento para crianças que estão em situação de risco? Crianças de 0 a 12 anos são cuidadas pela Casa Kids. Acesse nossas redes sociais e conheça um pouco mais do nosso trabalho. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem.
custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Já te falaram que todo mundo pode salvar vidas? Olha só, você que vive conectada pode salvar vidas. Você que está na sua melhor fase também. Você que construiu seu caminho, você que empreende, você que investe e que produz. E até mesmo você aí que está assistindo a este filme. Todo mundo pode salvar vidas. Basta fazer uma doação e ajudar no tratamento 100% gratuito de milhares de pacientes com câncer em todo o Brasil. Hospital de Amor, 60 anos. Dá um salve aí. São Paulo Sempre Alerta apresenta Alerta Vermelho. São Paulo Sempre Alerta está de volta com a Operação Chuvas. Por isso, o Alerta Vermelho vai relembrar algumas dicas. Se houver tempestade com raios e vendavais, busque abrigo em edificações e locais seguros. Não pare embaixo de árvores. Não atravesse alagamentos ou enxurradas. Ao sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure um lugar seguro. A Defesa Civil trabalha todos os dias para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Siga as dicas e mantenha-se informado sobre o lugar onde mora, trabalha ou para onde quer viajar. Compartilhe a informação com amigos, familiares e conhecidos. Conhecer os riscos climáticos e agir com responsabilidade é dever de todos. Vamos nos proteger juntos e sempre alertas. São Paulo Sempre Alerta. É São Paulo Alerta, sempre. Governo do Estado. São Paulo são todos. A trilha sonora que embala nossas vidas agora estará no ar de domingo a domingo, trazendo um estilo musical diferente a cada dia para emocionar, relaxar e agitar os nossos dias. Vale TV, a TV que você conhece, a TV que você confia, a TV que vê você. Voltamos com o De Tarde Pod, hoje falando sobre autoconhecimento e inteligência emocional com Flávio Cotrim, a minha língua já enrolando, né? E aí a gente infelizmente já está no último bloco, até falei para ele aqui antes da gente voltar que eu tenho um monte de perguntas, né? Que infelizmente vão ficar para trás. Mas aí também, falando de ficar para trás, a gente estava falando no segundo bloco de um assunto, aí eu comecei a fazer um monte de parênteses e aí a gente se perdeu no assunto, que são os 5 inimigos do autoconhecimento. Eu tinha falado 2 inimigos, agora eu vou entrar no outro inimigo, né? Que é a ignorância e o anticonhecimento. O que é ignorância? Quando a gente fala, você é ignorante, muitas vezes... Mas não é aquela pessoa que você é ignorante a respeito daquilo que você não sabe. Então, a respeito daquilo que você não sabe, você tem uma ignorância aquilo ali. E aí você entra com o quê? Um anticonhecimento daquilo ali. Você não tem o conhecimento daquilo ali e você se torna ignorante daquilo ali, mas muitas vezes você se torna resistente. Que uma resistência daquilo ali, e aí você quer o quê? O seu ego infla. Que é onde entra aquela arrogância, onde nós falamos no segundo aqui também. E aí você acha que sabe, mas muitas vezes você não sabe, você está ignorante a respeito daquilo lá. A respeito do seu padrão funcional, da forma que você pensa, da forma que você sente e da forma que você age também. Vou falar o quarto aqui, o que é? Desamparo aprendido. Já ouviu falar em desamparo aprendido? É um estudo até que tem da psicologia. Desamparo aprendido é quando você começa a fazer muito uma coisa, vai fazendo muito aquela coisa e aquilo ali você vai batendo muita cabeça daquilo ali. Você não consegue fazer aquilo ali você não deslancha naquilo ali, mas você quer fazer aquilo ali. E aí, o que acontece? Você muitas vezes se frustrou com aquilo ali e talvez você não buscou um aprendizado daquilo ali e se perguntar, eu estou fazendo isso, mas por qual motivo que isso daqui não está dando certo? O que muitas vezes eu estou fazendo de errado? Qual o aprendizado que eu tiro disso? E qual o conhecimento que eu preciso buscar para que isso possa dar certo? Se eu estou fazendo de uma forma e está dando errada, muda, inverte a rota, mudança de rota e faz de outra forma para que aquilo ali possa dar certo. E a pessoa cria no cérebro esse desamparo aprendido que chama. A pessoa frustra muito e abandona aquilo ali, não quer fazer muito aquilo ali.
Isso é um exemplo prático. Poderia ser um relacionamento que a pessoa viveu casada num relacionamento que não foi bacana e aí quer largar, termina e falar nunca mais eu quero ter um relacionamento. Talvez pode ter uma ligação também. Um exemplo. Como né? um desamparo aprendido, alguma coisa que aconteceu ali, né? Ou às vezes num trabalho também, Isso. num empreendimento. Isso. Eu tô ali vendendo, quero vender Jequiti. E aí não dá certo, as pessoas não te pagam, não tem esse retorno. Isso também a gente pode dizer. Isso. Pode dizer também, talvez isso. E aí então, junto com o auxílio de vocês profissionais, é que a pessoa vai chegar na raiz desse problema. Vai chegar na raiz desse problema, na causa disso, na origem disso, para que ele possa quebrar esses paradigmas, que ele possa destravar isso daí, que ele possa, igual a gente fala, virar a chave. Ressignificar isso. O que é ressignificar? Você colocar uma ação, uma intenção positiva em cima daquilo ali que aconteceu. Que é aquilo ali muitas vezes que está te travando. E qual que é o quinto inimigo aqui para a gente pular para outro tema? É o que? O imediatismo. Hoje em dia a pessoa vive no mundo de imediatismo. Tudo é reels, tudo é rolar rapidinho assim, pede um iFood, é rapidinho, se demora um pouco para chegar, a pessoa já fica estressada, já liga lá no lugar, já quebra o pau lá. Então tudo busca no imediatismo. Então, nesse imediatismo a gente olha nessa parte comportamental, nessa parte de autoconhecimento, inteligência emocional, e as pessoas estão muito buscando superficialidade. Você vê que hoje em dia as pessoas querem assistir um filme, um vídeo de 5 minutinhos ali, em 5 minutinhos não tem como você passar nada profundo. E a pessoa começa a assistir alguma coisa, ela assiste um pouquinho e já para aquilo ali, que não dá o tempo daquilo ali. Fica rolando reels, aquele reels que gera o quê? Efeito dopaminérgico. Muitas vezes ela tá rolando aquilo ali do nada e não sabe nem para que direção que ela tá indo aquilo ali. Então esse imediatismo afeta muito. As pessoas estão buscando muito a superficialidade em vez de estar se aprofundando e buscando a profundidade das coisas, que é o autoconhecimento, que é tudo. Na vida da gente é um processo. Tudo que a gente vai fazer na vida, tudo é um processo, nada é rápido, tudo é uma construção. Você não consegue construir uma casa começando do telhado. Você tem que criar a base da casa, depois colocar tijolinho por tijolinho. Então tudo é uma construção, tudo é um processo na nossa vida. E as pessoas hoje estão nesse imediatismo. O imediatismo causa essa parte de ansiedade também. Não é à toa que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Está o segundo em depressão. E vem esse imediatismo. Qual que é o primeiro? Depressão. Qual é o primeiro país? Olha, o primeiro, você sabe que eu para te falar a verdade imediata agora, eu não sei, tinha até que pesquisar. Mas eu sei que o Brasil está no segundo. Então, eu não sei se seria, agora falando, eu lembrei de ver um Reels, né, que lá eu vi no Instagram, que se eu não me engano é a Coreia do Sul, por conta de que lá eles também se cobram muito, a questão, eles trabalham muito e é um pessoal muito rígido também por essa questão de ter sempre roupas boas, tudo muito bom. Então pode ser que seja Coreia do Sul. Talvez eu não posso falar assim de imediato também, que eu não lembro, não recordo. Ele falou que o índice também de suicídio é muito grande lá. Porque as pessoas ficam frustradas porque elas não conseguem corresponder ao que a sociedade espera e aí acabam tirando a própria vida. Bom, então finalizamos. Né? Temos 5 inimigos aqui. Isso daqui dá um podcast falando só desses 5 inimigos, aprofundando, né? Isso. Mas vamos falar resumido que o tempo não permite aqui. É porque a gente tem um monte de coisa. Isso. Então, como é a sua primeira vez aqui, a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa, depois você volta para falar. Falando outras coisas mais específicas. Isso. E aí eu quero falar um pouco da questão do caráter, né? Quais são assim, os traços de caráter? E como que se forma um caráter de uma pessoa? Traços de caráter. O que é traços de caráter? Você já viu nas redes sociais aqui, chama O Corpo Explica? Não, me lembro. Que o formato do seu corpo, ele explica uma mente. Ele explica a forma que você age, a forma que você pensa, a forma que você sente e o teu padrão comportamental. E ele revela uma história por trás disso.
Como que desenvolve os traços de caráter? Isso é cientificamente comprovado. Ele tem o diploma, tem certificado do MEC, é reconhecido pelo MEC, então certificamente também comprovado isso daí. Desde a parte uterina até a fase dos 7 anos de idade, no nosso desenvolvimento, a gente vai desenvolvendo em cada fase, vai desenvolvendo um traço de caráter, que são 5 traços de caráter que a gente tem. Então, tudo depende como a gente vivencia. O primeiro traço ele é formado no útero. E todos os traços eles têm as dor básica do traço e tem o recurso do traço também, que nós não vamos falar aqui, senão aprofunda muito também. Depois é formado outro traço, a criancinha mais ou menos lá de 1 ano e meio a 2 anos, que é formado outro traço também, que desenvolve uma dor, desenvolve o recurso. O terceiro traço, que é formado dos 2 anos e meio até os 3 anos e meio mais ou menos. O quarto traço, que é formado nessa parte dos 3 aninhos a 4 anos. E o último traço, que é formado dos 6 aos 7 anos também. Como que forma esses traços? Quando o bebê nasce, ele nasce com a coluna cervical em formação. Que a gente fala que são os feixes neurais, que são as nossas ramificações neurais. E aquilo ali vai compondo por uma bainha de mielina. O que é bainha de mielina? Imagina um fio como esse aqui, ó, um fio desencapado. No momento ele é desencapado, os nossos neurônios. Então os nossos neurônios eles têm que ter uma proteção. Que essa proteção, a bainha de mielina é tipo uma gordurinha que envolve os neurônios ali para não dar curto, igual vamos falando assim, né? Então envolve essa bainha de mielina. E conforme cada fase do crescimento, a tua coluna cervical, com o feixe neural e com o desenvolvimento da parte da musculatura, ela vai formando um padrão do seu corpo, um formato do seu corpo. E no formato do corpo, opa, deixa eu tomar água. Falhou aí. Engoliu a fala aqui, desculpa. Sem problema. Aqui, eu já quase deixei a Sueli, que é participante aqui, vai quase morrer engasgado, coitado, e a gente tava ao vivo. Então não tem problema não. Então vai moldando um formato do seu corpo. E esse formato do seu corpo, ele explica a mente que você tem, o jeito que você pensa, como você age e quais são os seus padrões comportamentais diante desses traços. A gente tem uns 5 traços de caráter, a gente pode olhar pelos traços de caráter como bateria. Ao longo do nosso dia, a gente vai funcionar, por exemplo, você tem 20% de um traço, você vai funcionar 20% do seu dia naquele traço, 30% do outro, 30% daquele traço. Não quer dizer que a gente vai funcionar de forma contínua. Depende do ambiente que você está ali, onde você está inserido, o contexto, a situação ali, pode ser que você muda o funcionamento dos traços ali. E aquilo ali te revela um padrão comportamental. Então, quando a gente faz a ferramenta, que é a análise corporal, através do mapa de caracteres, te dá a porcentagem exata dos seus traços. E nisso, eu consigo explicar quais são os seus padrões comportamentais, o seu padrão de funcionamento, e você pode me trazer 3 circunstâncias, situação que você esteja vivendo, problema que você quer resolver, que eu vou te trazer um caminho relacionado com o teu padrão de funcionamento. Aí quem vai decidir caminhar esse caminho vai ser você. Mas que eu vou te indicar e te mostrar o caminho devido ao padrão de funcionamento seu e o problema que você esteja vivenciando através disso daí. Entendi. E um traço de caráter, ele pode mudar ao longo da vida? O traço de caráter não muda. O que vai mudar, por exemplo, é você ter o entendimento de tudo isso, você trabalhar isso daí, você mudar o seu padrão comportamental. Você vai ter aquele padrão de funcionamento do traço. Isso daí não vai mudar. Mas você sabe e tem a consciência de como você caminha com aquele padrão comportamental, aquele padrão de funcionamento. Então, aquela questão assim de a pessoa era mau caráter, ela muda. Ela não mudou, ela só conseguiu reorganizar isso. Ela vai conseguir reorganizar aquilo ali. Desde que ela queira também. Ela vai conseguir reorganizar aquilo ali e caminhar diante daquilo ali. Então,
pau que nasce torto não morre torto. Não morre torto. Essa historinha que tem de pau que nasce torto não se endireita, ele racha, mas não se endireita, isso é papo furado. A pessoa se endireita desde que ela queira. Se a pessoa não querer, nem Deus vai ajudar ela. Não tem forma, Deus não te ajuda. Se você falar, se você não pedir, falar, Deus, me ajuda aqui, Ele não vai te ajudar. E se você se arrepender de verdade, né? Daquilo ali. Então não tem nada que te ajuda se você não quiser. E qual que é as dores básicas? Que nós estávamos falando das dores básicas. Cada traço ele carrega uma dor básica, que é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a exclusão ou a traição. São essas dores básicas do traço. E nisso daí você consegue aprofundar, né? Mais numa análise, num processo sobre isso. Agora mudando também um pouquinho de assunto, voltando a falar sobre inteligência emocional. Que relação que a gente pode ter entre inteligência emocional e o sucesso profissional? Olha, já é mais que comprovado, você pode pesquisar no Google aí, que a inteligência emocional é um dos fatores exponenciais para a pessoa atingir sucesso, para que ela atinja sucesso pessoal, sucesso profissional, que ela tenha uma vida de sucesso. E sucesso, quando a gente fala de sucesso, para cada um é diferente. Eu vejo o sucesso de uma forma, você vê de outra forma, ele lá vê de outra forma o sucesso. O que significa sucesso para você? O que significa uma vida de sucesso para você? E eu ver sem inteligência emocional, dificilmente a pessoa alcançar o sucesso. Muitas vezes você olha aquela pessoa e fala, nossa, essa pessoa alcançou o sucesso, que ela tem milhões, que ela alcançou, tem uma empresa muito boa, uma empresa bem sucedida, é muito bem sucedido. Será que ele alcançou, sucesso? Porque a gente tem as nossas áreas da nossa vida, a gente tem 14 áreas da nossa vida. Será que ele tem sucesso nessas áreas ou ele tem sucesso só em uma área? Como que está a parte familiar dele? Como que está a parte de relacionamentos dele? E a inteligência emocional ajuda a equilibrar essas 14. Ajuda a equilibrar tudo isso. Eu não falo muito equilíbrio. Por que equilíbrio? O que significa equilíbrio? Quando a gente vê no monitor lá, a linha da vida, que nem você faz o eletrocardiograma, a linha da vida não é assim? Então, a linha da vida ela é altos e baixos, ela é desse jeito, a linha da vida. Quando a linha da vida ela fica reta, o que significa? A morte. O que eu falo? É um balanceamento da vida. Uma harmonia. A gente tem uma harmonização da vida, saber balancear a nossa vida ali, ter uma harmonia de todas as áreas da nossa vida. Então, o sucesso, independente, cada um tem um tipo de sucesso. Será que aquela pessoa tem sucesso numa área e tem na outra? O que eu vejo sucesso é você caminhar em plenitude por todas as áreas da sua vida. Não é? E você consegue lembrar quais são as 14? Não, de imediato assim é... mas lembra disso? Assim, algumas que tem a nossa área familiar, nossa área de relacionamentos, a nossa área de conhecimentos também, a nossa área de cognitiva, como que está as nossas emoções, a área de saúde, como que está a nossa saúde também, como que a área financeira também, a nossa área espiritual. Eu falo, a área espiritual é a área mais importante que tem. Sem a gente integrar corpo, mente e espírito, pode esquecer, você não vai desenvolver inteligência emocional. Você vê muitas vezes essas pessoas que têm essa inteligência emocional muito bem desenvolvida, você pode ver que ele tem a área espiritual muito forte. Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Espiritualidade é diferente de religião. Então ele tem muito essa área espiritual bem desenvolvida também. E assim, é possível a gente desenvolver inteligência emocional com práticas diárias? Tem alguns exemplos que você pode dar? Com certeza, com certeza. Vamos supor, você acordar. Até tem uma técnica do espelho que faz. Quando você acorda, você olhar no espelho ali e falar no espelho, eu vou fazer isso acontecer. Eu posso mais, você declarar palavras positivas. Aí cada um vai ter a palavra positiva. Você declarar palavra positiva sobre você. Eu me amo, eu sou vencedor, eu sou uma pessoa que eu vou lá e eu faço acontecer as coisas. Declarar palavra positiva sobre você.
se olhando no espelho ali. E muitas vezes tem até uma técnica do espelho que a gente usa em processos, que muitas pessoas não têm coragem de se olhar no espelho. Ela olhar no espelho e falar assim, verdadeiramente, eu me amo. Eu me amo. Olhar no seu olho no espelho. Tem muitas pessoas, eu já vi pessoas, você dá um espelho na mão dela assim, a hora que ela olha no espelho, a hora que ela vai falar eu te amo, ela joga o espelho na parede. Eu já vi isso daí, já presenciei muitas vezes isso daí. Olha, tem uns memes da Nazaré Tedesco que você já deve ter visto. Ela olhando no espelho falando gostosa. E é isso, tem que se sentir assim, né? O pensamento, a forma que você pensa, você mudar o seu pensamento, porque o seu pensamento é o que conduz a sua vida. O nosso inconsciente é o que conduz a nossa vida. Na Bíblia mesmo já fala, não fala? Da forma que o homem pensa, ele será. Então, se você tem pensamento medíocre, pensamento de negatividade durante o dia, como vai ser seu dia? O que você está buscando da vida com esses pensamentos? Se você tem pensamentos positivos, pensamentos que te empoderam, pensamentos que você dá conta, você vai lá e faz acontecer aquilo ali, que você pode mais, que você tem o poder em você, porque na Bíblia fala que nós fomos feitos imagem e semelhança do Criador. Então, se nós fomos feitos imagem e semelhança do Criador, a gente pode. A única pessoa que limita nós mesmos, somos nós mesmos. Não tem nada que nos limita. A gente mesmo que nos limita. O que é o limite para um ser humano? É ele que se limita, muitas vezes ali. Então, o que isso daí? Você ter bons pensamentos, você ter uns pensamentos adequados para você, porque se a própria Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim como ele será, acabou. Se você tem pensamento negativo, por exemplo, faz o teste. Você acorda um dia de manhã, aí você vai caminhar e já chuta o pé da cama. Nossa, dá aquela dor que chega até a arrepiar, subir até para a cabeça. Aí você já começa a xingar. Começa a xingar e não sei o quê. Presta atenção, aquele dia seu não vai ser produtivo. Aquele dia seu vai ser um dia conturbado. Mas se você já acorda aquele dia positivo, de forma positiva, ou até mesmo você chutou o pé da cama, mas você agradece, fala, nossa, chutei o pé da cama, doeu o dedo, mas pelo menos não quebrou o pé. Gratidão, agradeço, começa a agradecer, faz uma oração, declara palavras positivas sobre você, mentaliza aquilo que você quer no seu dia ali e vai e faz a coisa acontecer, o seu dia vai ser produtivo. Faz esse teste. Tem mais algum outro exemplo de prática assim, diária além do espelho? Práticas diárias, o que também pode fazer? Você fazer tipo um caderno de gratidão. Porque você sabe que a gratidão é um dos maiores níveis energéticos que tem. A gratidão e o amor, ela tá dando quase 1000 Hz. 1000 Hz ela tá dando. Então você tem um caderno de gratidão. Por exemplo, levantou de manhã, pega aquele caderno e escreve pelo menos 3 coisas ou 10 coisas por que você é grato. Fala, Flávio, eu não consigo. Como que eu vou escrever 10 coisas que você é grato? Ué, só de você acordar, você é grato. Mais de 300 mil pessoas aí não acordam no dia. Você já foi um vencedor. Só de você ter uma cama para dormir, você tem que ser grato. Só de você ter um teto, uma casa, um lar ali, é gratidão. Só de você estar respirando, é gratidão. De você estar enxergando. Olha o tanto de coisa que deu. E você falar que não tem como agradecer, você escreve um monte de página do caderno rapidinho. Pois é, nossa. Então isso daí você já começa o seu dia agradecendo, em vez de você reclamar, você está clamando muitas vezes ali, reclamando, você está agradecendo. Inicia seu dia agradecendo, inicia seu dia com uma oração, inicia agradecendo. E assim, para a gente encerrar, né? O que te faz continuar nessa missão? Assim, eu até já sei a resposta, mas às vezes alguém pegou só o último bloco, mas e quem está assistindo desde o começo, eu acho que vai reforçar tudo que ela ouviu você dizer, né? Mas o que te faz continuar nessa missão de ajudar as pessoas e elas se entenderem melhor, se conhecerem melhor? Olha, eu tenho até uma frase curta que eu criei, é o que? Criando oportunidades e transformando vidas.
Isso daí. Simples e profundo. De uma pessoa chegar e falar assim: o que você falou naquela palestra virou a chave da minha vida, transformou minha vida. O que nós fizemos aqui num processo de autoconhecimento, eu estava com o meu relacionamento perdido. Eu já estava com os papéis quase para assinar para o divórcio e eu restaurei meu casamento. Uma mãe, um pai chegar numa imersão de inteligência emocional e falar para mim: olha, tudo que a gente aprendemos aqui, a gente é uma pessoa melhor agora, tanto como casal e no relacionamento, na criação dos filhos, no relacionamento com as pessoas. Isso é surreal, é fantástico, isso move o coração da gente. Imagina. E como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Olha, nas redes sociais está o meu nome completo, Flávio Cotrim Moura, tudo junto. Você vai me encontrar lá. O meu contato, o meu WhatsApp pessoal mesmo é 17 98151 7424. Pode mandar mensagem, talvez eu esteja algum treinamento, alguma coisa, não respondo de imediato, mas depois eu respondo também. Então são as minhas redes de contato ali. Então você aí quer ajuda, precisa de ajuda, né, para se conhecer melhor, mudar de vida. Então, gente, é só, né, procurar o Flávio. Ou também, de repente, você já conhece alguém, né, Flávio? A gente tem que ser também... Isso. É importante ter confiança no profissional, né? Isso. É como eu falei, a gente que trabalha nessa parte, a gente tem que ter uma ética profissional, ou a ética que a gente tem, o código de ética para seguir em todas as formações, e a gente tem que saber qual que é o nosso limite. Até aqui eu posso chegar com você. Daqui para frente eu tenho um parceiro que pode te ajudar. Eu tenho uma parceira psicóloga, uma parceira terapeuta ali que pode te caminhar, e depois você volta aqui para que a gente possa trabalhar o seu autoconhecimento e possa o que? Alavancar a sua performance, para que nós possamos pegar o teu estado atual e qual que é o teu objetivo, qual que é o teu sonho, onde você quer chegar, e fazer você chegar aquilo ali num período mais curto, num espaço de tempo melhor. Tipo, eu te dando o caminho ali, eu vou te apresentar, como eu falo, em todo o processo de desenvolvimento que eu falo, inclusive em treinamento, eu estou aqui como o que? Facilitador. Eu estou te mostrando, apresentando um caminho. Só que quem decide caminhar por esse caminho não vai ser eu, não vai ser o fulano e não vai ser Deus. Quem decide caminhar por esse caminho, a decisão é sua. Então, se você tomar a decisão de caminhar pelo caminho correto, pode ter certeza que você vai ter sucesso na vida. Agora, se você tomar a decisão de caminhar por um caminho lamaçal, espinhoso também, as consequências que vêm também. Então, quem decide caminhar pelo caminho é você. Não sou eu, não é mais ninguém. É você. A decisão, ela está nas suas mãos. Então, só você que pode tomar a decisão e se posicionar. Flávio, então, infelizmente, nosso tempo já está, né, acabando. Quero te agradecer e dizer mais uma vez que você é muito bem-vindo aqui para trazer outros assuntos, né, que com certeza vão nos ajudar a nos conhecermos mais e melhor, né, trabalhar também essa questão, depende com temas específicos de inteligência emocional. Isso. Ou tantos outros temas, né, que você tem para poder acrescentar nas nossas vidas. Então você está mais que convidado. Espero que você também saia daqui um dia com uma carteirinha, né, como a gente já tem de outras pessoas. A Sueli que veio e ficou, a doutora Simone também que, né, tem participado várias vezes aqui, e outras pessoas. Então muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Eu também te agradeço, Milton, desde já também, como a gente falou aqui, a gente falou várias coisas, mas não se aprofundou em nenhuma, porque o tempo não permite. Então a gente tem que fazer um podcast talvez específico falando de alguma coisa que a gente consegue aprofundar mais. Então agradeço desde já pelo tempo, também pela disponibilidade, pelo convite de outros. Com certeza nós vamos fazer outro, e agradeço também as pessoas que forem assistir, estiverem assistindo esse podcast, e poder ter contribuído com você, talvez virado alguma chave, trazido algo que contribuiu para você. Agradeço muito a vocês, a cada um de vocês.
E eu declaro que Deus abençoe cada um de vocês, os lares de vocês, as famílias de vocês. Que Deus abençoe muito vocês, abençoe você, Milton, abençoe todos aqui também. Que Deus nos abençoe muito. Amém. Que Deus abençoe você também. E se você chegou no finalzinho só mesmo, você tem que ir nas redes sociais, no Facebook ou no YouTube, e assistir desde o começo. O primeiro bloco, ele conta a experiência de pós-morte. EQM. Que a gente imagina no termo popular, pós-morte, né? Ele ficou, vamos dizer assim, né, morto durante 1 hora, sem respirar. Não sei se chegou considerado... Estava considerado morto? Ou não estava considerado ainda, porque não tinha falecido total, mas ele estava já considerando, né? Olha só. E aí você vai saber aonde que ele foi, o que ele viu, uma experiência incrível que ele compartilhou com a gente, e foi a partir daí que ele chegou, né, a se tornar o profissional que ele é e de querer ajudar tantas pessoas a se conhecerem melhor, né, e a construir uma inteligência, a gente pode dizer assim, uma inteligência... construir uma inteligência emocional, toda essa parte. Uma construção, né? Então, eu quero te agradecer. A gente espera que no próximo programa, não só você esteja aqui com a gente, mas o Adevils também, né, gente? Porque não dá, né? A Marilisa tá doidinha para aparecer aqui, hein? Adevils, vamos ver se amanhã você vai estar aqui. Então, nós estamos na Semana Santa, e aí a gente... segue então nessa semana aí, pedindo muitas bênçãos de Deus sobre todo o nosso país, sobre o nosso planeta que precisa tanto, né? Então, fica com Deus e eu te espero amanhã, se Deus quiser, com o Adevils. Tchau. Continue aqui na Vale TV com Kryptonita.